Seja muito bem-vindo a mais um TikTok e hoje a gente vai falar sobre o mindset do empreendedor de chá. Eu sou a Carla, ela é a Carol, somos especialistas em chá e sommeliers de chá da Chá Pra Quê? E a gente forma os novos especialistas em chá do Brasil. E cara, esse assunto é super importante porque dele depende uma boa venda de chá, um bom negócio de chá, depende de que os negócios de chá comecem a crescer no Brasil. Se a gente como empreendedora, a gente é empreendedora também, se a gente não tem o mindset do empreendedor e o mindset do empreendedor de chá, o chá não vai para frente em lugar nenhum do mundo. E essa é uma palavra, um termo que se usa desde quem está lá na plantação. A galera da plantação sabe disso também, sabe sobre o que é vender chá, mas antes você quer falar sobre empreendedorismo, né? Vamos falar? Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, porque são duas coisas que estão no mesmo caminho, que é o mindset do empreendedor e o mindset do empreendedor do chá, que é uma coisa mais específica ainda. Mas primeiro vamos entender qual é o mindset do empreendedor. O empreendedor do chá, desculpa, seria um nicho, né? A gente Exatamente. já tá nichando. Já seria uma especialização. Exato. É um caminho dentro do empreendedorismo. E tem outros que têm outras necessidades também. Mas primeiro a Carol vai falar como empreendedor, né? E é engraçado que essa palavra, né, empreendedor, passou a ser uma palavra estigmatizada aqui no Brasil. Sabe o que eu vejo? Que muita gente considera a palavra empreendedor como uma coisa assim meio que autoajuda, né? Você é empreendedor. Você acha né? que rola isso? Com certeza, existe um estigma, né? E muitos produtos para empreendedor e muita coisa para você fomentar o empreendedorismo. Mas, gente, empreendedor vai ser uma pessoa que, em última instância, vai coordenar e executar um projeto. Sim. Então, eu peguei aqui a definição de empreendedorismo para a gente poder pensar um pouquinho sobre ela. É a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar, realizar projetos, serviços e negócios. Um monte de coisa. Ou seja, você idealiza, você projeta e você executa. Ação. Então, o ato de empreender está relacionado também a você executar uma ideia. Porque senão você é um pensador, você é um filósofo, você está ali na ideia. Ou você pode ser aquela pessoa que só planeja. Um criador de conteúdo, por exemplo. Você cria conteúdo, mas não necessariamente você executa e torna ele palpável, né? E você também vai fazer o seguinte, o empreendedor, ele não precisa necessariamente ser o dono do negócio. Verdade. Você pode ter dentro da empresa uma pessoa que tenha uma mentalidade empreendedora. E a segunda que é iniciativa de implementar novos negócios, que é o que a gente entende aqui no Brasil principalmente. Quem começa um novo negócio ou mudança em empresas já existentes. Ou seja, aquela pessoa que vai gerar aquela mudança, aquela diferença. Ela vai começar algo novo, ela vai mudar algo que já tem. Isso... como se ela fosse por um outro viés, né? Ela é um desbravador. Sim. Ele vai começar um negócio, né? Entendi. E geralmente é com alterações que envolvem inovação e riscos. Famoso risco. Sempre tem, não tem como fugir dele, né? Agora vamos falar um pouco sobre o risco, já que a gente quer falar o mindset. O que é o mindset? Mindset é conjunto de ideias e crenças. Então é o pensamento que você vai ter. Então o mindset de um empreendedor é o conjunto de ideias e crenças que a pessoa que tem o interesse de empreender, de começar um novo negócio, de mudar um negócio antigo, ou de idealizar, planejar e executar um projeto, ela tem que ter aquele conjunto de ideias. E o que você tem que pensar? Você não nasce com ideias, você não nasce com crenças e conjuntos. Quando você é um bebê, você nasce em um papel branco. Sim. E você vai criando aquilo na sua vida. Qual é a má notícia? A má notícia é que até você ter consciência disso, já tem muita ideia que você assimilou, muita crença que você assimilou e que ficou ali na sua cabeça. Que pode ser ruim ou boa, né? Que vai formar a gente ou atravancar a gente como empreendedor. E a boa notícia é que você tendo consciência disso, você pode criar novas ideias e novos conjuntos de ideias. E também, se você tem ideias que não... Se você tem aquela base toda que não foi bem feita, por exemplo, uma pessoa que tem bloqueio com, sei lá, questão de dinheiro, né? O dinheiro está sempre relacionado no empreendedorismo.
você pode também trabalhar essas ideias e limpar isso, né? Os conceitos errados que você tem sobre dinheiro, por exemplo, que vão afetar o seu negócio, vão impactar. Por exemplo, uma pessoa que não sabe cobrar o justo pelo seu negócio, pelo chá que ela vende, ou bolinho que ela vende, pensando em outras formas de negócio, é uma pessoa que não vai conseguir ter sucesso no empreendedorismo. Né? E é aí que o empreendedorismo passa do lado daquele conceito que as pessoas acham às vezes que é autoajuda. Ah, entendi, verdade. Porque que era o que você falou no início. Isso. Agora eu entendi. Por que ele passa aí desse lado? Porque, na verdade, para você realmente empreender, você precisa estar preparado para isso. Você precisa... Aliás, assim, vamos pensar. Não só para empreender. Para você trabalhar num esquema de segunda a sexta, você também tem que estar preparado. O que acontece é que no nosso sistema educacional no Brasil, a mentalidade que a gente tem no Brasil, ela te prepara para ser funcionário. Unicamente funcionário. Então ela te prepara para isso, você meio que já está preparado. Quando você vai empreender... São poucas... desculpa, mas é porque são poucas as escolas que realmente te preparam para você empreender, para você fazer o seu negócio... ou criar ideias e realmente colocá-las no papel. Uma coisa é a gente criar um projeto, né? Mas geralmente não se pensa nesse projeto para você. É um projeto que eu estou fazendo para alguém. Por exemplo, eu estou dando exemplo desde quando a gente é criança, que a gente cria ideias, a gente cria projetos. Mas nunca está fomentada a ideia de, poxa, será que isso aqui pode virar um negócio? Será que eu posso ganhar dinheiro com isso? Será que eu posso ajudar alguém a ganhar dinheiro com isso? Será que eu posso fazer uma transformação do mundo a partir daquela minha ideia, né? Na verdade, é uma execução de serviço só, de tarefa. É você pegar aquele idealismo que você tem. Que toda criança tem. Que toda criança tem. Todo adulto também que tem também a sua criança. Tem e deve todos ter. Nós temos. De querer mudar o mundo, de querer resolver problemas, resolver as coisas das pessoas e executar aquilo. Sim. É isso. Só que quando eu falo de estar preparado, por exemplo, eu e a Carla tivemos criações muito diferentes. Eu sou filha de funcionária pública, né? Família de militares. Então, eu fui criada para ser o quê? Funcionária. Sim. Né? Nunca, em nenhum momento da minha história era assim, você pode ter uma empresa, isso não existia. E possivelmente você foi educada para, de repente, terminar a faculdade. Concurso público, com certeza. Exatamente, que eu fiz. É verdade, você fez. Eu fui funcionária concursada da Petrobras. Durante muito tempo. Um dia a gente conta essa história. E a Carla já vem de uma família de empreendedores. Bem então diferente. Ela já vem de um pai empreendedor, teve a própria empresa, então o mindset dela já era diferente do meu. Sim, meus pais já foram empreendedores na própria vida, né? Porque no momento que eles saem da Argentina para se aventurar em outro país, eu considero que todo migrante tem um viés. Empreendimento. É um empreender na tua própria vida, né? Não necessariamente, às vezes, empreender é um negócio, pode ser, e é esse o assunto que a gente vai abordar aqui hoje, mas tem um empreendimento de negócio. Meu pai fez as duas coisas com a minha mãe, né? Tanto na vida pessoal como em negócios. Então ele tinha esse viés. Meus pais não me prepararam para, se você quiser, vai pra faculdade. Tanto que eu venho de uma família, meus pais vêm de uma família mais humildes. Então, assim, eu sou a primeira pessoa da minha família com grau universitário. Meu pai não teve. Meu pai é daquela geração que você começava a trabalhar com 14, 15 anos se você não tinha muito dinheiro. E é isso, você ia crescendo numa empresa e aí meu pai tinha um viés empreendedor, então ele fez carreira numa grande empresa, depois ele teve uma situação financeira muito boa. Sim. Né? Através do empreendedorismo, Sim. Então a Carla tem essa visão. E, enfim, então muitos de nós não somos criados exatamente com esse viés empreendedor. Agora, o que você tem que pensar, tá? E isso não é só se você vai empreender ou não, isso é para sua vida. A gente geralmente contrapõe dois valores muito importantes, que é a estabilidade, né, a segurança. Sim, de um lado. E a liberdade do outro. Perfeito. E boa parte da nossa vida, a gente vai passar em guerra com essas duas coisas. A gente vai ter um conflito. Um objetivo legal de vida, né, de vida pessoal, é você chegar a um momento em que você consiga equilibrar estabilidade e liberdade. É verdade. Mas para a maioria de nós, isso não acontece desde cedo. Então você tem que escolher entre estabilidade e entre liberdade. E aí... Desculpa, a nossa sociedade também não treina, não forma a gente para ter as duas coisas, né? É o que você estava falando lá no início, né? Ou você vai ter uma ou você vai ter outra. Geralmente todo mundo é treinado para ter segurança
Isso. Estabilidade. É até biológico. Falou. É biológico, A gente busca totalmente. segurança. Em tudo que a gente faz na nossa vida. Versus a sua liberdade. Então a gente o mindset da maioria das pessoas, e que é o que a Carol falou nas escolas, que é ensaiado nas escolas, etc., é um mindset de você ter segurança, né? Todo mundo já deve ter ouvido, não, a gente tem que trabalhar pra você ter a sua casa própria, você tem que trabalhar Um emprego fixo. pra você ter um emprego fixo. Se você é uma pessoa que pipocou em vários trabalhos, todo mundo já te olha meio assim, como? Mas aí você Instável, não é uma pessoa você não sabe o que você quer. você é uma pessoa instável, nossa, que esquisito, essa pessoa não para quieto, né? Na verdade, não é nada disso, né? Você existe uma pessoa, existe a personalidade daquela pessoa, e ela pode fazer o que ela quiser. E o que ela valoriza. Verdade. E o que ela valoriza também, né? O que é importante pra ela. Então, eu vejo assim, vou pegar um pouco da minha história. Eu busquei a segurança porque era o meu modus operandi, era a maneira que eu fui criada pra ser. Treinada e criada, né? Treinada e criada pra ter. Só que pra mim a liberdade é a coisa mais importante do mundo. Então eu me sentia sufocada. Mas isso já veio com você também, né? É minha Tem personalidade. pessoas que não têm isso, tá tudo bem. E é pra mim, por exemplo, ter horário de trabalho fixo. Pra mim isso é muito difícil. Eu tenho muita dificuldade com a regulamentação de trabalho. Ah, olha só, você tem que trabalhar de 8 às 5 todo dia, de segunda a sexta. E só no final de semana assim que você tem liberdade. Pra mim isso não dava. E não dava até o ponto que eu não aguentei mais. Então quando você opta pelo caminho da estabilidade, e fala, pra mim a coisa mais importante do mundo é a estabilidade, você tem que lidar bem com abrir mão de um pouco da sua liberdade. Sim. De abrir mão de que, de repente, na semana que vem a empresa quer que você viaje. E você não queria viajar, você queria ir pro cinema com a sua família. O simples fato de você ter que almoçar todo dia na mesma hora. Que esse é o horário de almoço de todo mundo. Não, mas de repente você tá com fome. Eu, no meu dia a dia, eu almoço a hora que eu tenho vontade. Lógico que eu tenho uma certa... eu tenho uma certa rotina, mas eu não preciso sair para almoçar naquele horário que alguém está me dizendo que eu tenho que almoçar. Isso pra mim também é horrível. Então, assim... tanto que a gente tá aqui. A gente não está trabalhando em grandes empresas, já trabalhamos muito. Trabalhamos, passamos boa parte da nossa vida nisso, mas tanto pra mim quanto pra Carla, a liberdade era o mais importante. Sim. E aí, agora, a criatividade, tá? E a criatividade, que faz parte da liberdade. Que faz parte, isso. A criatividade faz parte da liberdade, que é a liberdade de criar, de pensar. Até quando você, por exemplo, é um jornalista, até você ser um jornalista que você fale o que você bem entende... Muita gente vai virar pra você e te dizer qual é a pauta que você tem que escrever aquilo dali, que você não pode sair muito da linha editorial de um jornal. Em todas as profissões, isso, né? Todas as profissões. Agora, quando você resolve empreender, qual é o primeiro mindset, a primeira desconstrução? Sim, pelo menos momentaneamente você vai abrir mão da segurança, da estabilidade. A não ser que a pessoa seja uma pessoa com uma base financeira muito, muito bem equilibrada, muito estável. E isso não significa que para empreender a pessoa tem que esperar chegar esse momento, porque às vezes esse momento demora, e empreender, se você tem um sonho, não tem que esperar. Mas ok, muita gente espera empreender até ter essa segurança, e essa segurança às vezes demora, e a pessoa já está com 40 anos. Você está perdendo ali a sua vida. Você está perdendo a sua vida, porque o empreender também demora tempo. As pessoas tendem a achar que eu vou esperar ter essa estabilidade para aí depois empreender. E vai dar tudo certo, rapidamente. Só que o empreender até com dinheiro, ele demora. Ele não é rápido, né? Então, a única diferença é que você empreende com um risco menor. Só isso. Mas o trabalho que você tem que fazer como empreendedor é o mesmo. E quando você decide que você realmente vai empreender, abrir um negócio, você abre tanto a mão da estabilidade que acontece o seguinte, pensa bem, seus direitos trabalhistas imediatamente inexistem. Desaparecem, né? Desaparecem. Tipo, não existe no meu dia a dia eu pensar no período de férias. FGTS. Se não me pagar ou se eu não vender, eu não vou ter. Né? Bônus, não tem bônus. Bônus. Pra quem trabalha em empresa grande, isso tem, né? A gente teve bônus já. Ou você ter alguma proteção se você ficar doente. Isso é super emblemático em quem empreende, né? O empreendedor tem que ter uma saúde boa. Ele tem que ter uma saúde boa. Ele tem que investir muito em saúde, você tem toda a razão. Senão não ele adianta. tem que ter uma saúde boa, porque senão não dá. Você não vai conseguir, porque se você não trabalha, você não tem dinheiro. Se você um dia perder um dia de trabalho, é o dia que você não está ganhando, né? E aí, vem a primeira... Então, tem negócios que são mais automatizados, etc. Você também precisa de muita saúde. Então, vamos lá. A primeira coisa da mentalidade do empreendedor. Pelo menos no começo,
não tem a expectativa de estabilidade. E exatamente por não ter expectativa de estabilidade, a sua principal competência tem que ser flexibilidade. É você aprender a lidar quando não dá certo. Ou quando as coisas não funcionam. Da maneira que você queria, na rapidez que você queria. E aí eu vou complementar duas coisas. Estabilidade também não é estabilidade só financeira. É estabilidade também de tudo, dos seus horários, etc. Porque às vezes o empreendedor ele tem que começar trabalhando 2 vezes mais do que ele trabalhava no mundo... Sempre. Né? No mundo corporativo. Sempre, né? Falei às vezes, mas é mais sempre. Por quê? Porque você vai ter que trabalhar sábado, você vai ter que trabalhar domingo, você vai ter que trabalhar feriado. Então também essa estabilidade de horários não vai existir Não muito. existe. Lógico que você precisa controlar seus horários pra você ficar o dia inteiro trabalhando e só de segunda a sexta. Você tem que ser mais disciplinado. Você tem que ser mais disciplinado. Vamos lá? Exato. Segundo ponto. Você tem que ser mais disciplinado. Você tem que saber trabalhar essa liberdade. Porque senão você vai trabalhar ad eterno. Ad eterno, sem um descanso, sem nada. Descanso, e aí ficou doente e aí acabou-se. Então você tem que ter. Então vamos lá. Não espere segurança, não tenha flexibilidade e tenha disciplina. A disciplina para coordenar os seus horários. Exato. E na flexibilidade eu só vou acrescentar um outro ponto, que é a flexibilidade, como a Carol falou, de deu errado, eu tenho que... A principal função do empreendedor é como é que eu vou fazer isso aqui dar certo. Deu errado, tudo bem, vamos resolver. Vamos resolver. Não é, não sei, e agora. Não. A grande função do empreendedor é fazer com que isso dê certo. Se não deu certo daquela forma que a gente projetou, ela tem que dar certo de alguma outra forma. E você tem toda a razão. É essa flexibilidade de pensar ideias, botar o seu cérebro para funcionar da forma mais criativa possível e resolver o problema. A gente tem que solucionar problemas. Isso também faz parte do mindset do empreendedor, que é um executor, ele tem que fazer, ele tem que resolver. Ele não tem como chamar o RH, ele não tem como chamar o TI. Enquanto ele é pequeno, é ele para tudo. Sim. Então, resolva, aprenda você... coisas diferentes. Então, por exemplo, e mesmo quando a você gente tem importa uma chá, equipe também, mesmo que você tenha uma equipe enxuta, você tem que saber. Você tem que saber, porque aquilo tá dependendo... A empresa inteira depende única e exclusivamente de você. E das suas decisões. Então, mesmo que você tenha boas pessoas na sua equipe, que você tenha um bom administrativo, que você tenha alguém que não é de TI, mas que também mexe um pouco, você tem que estar a par de tudo isso. Não é ser controlador, né? Mas é você ter uma noção de tudo que está acontecendo. Microgerenciador, mas você, foi o que eu estava falando. Por exemplo, importação. Gente, eu não sou especialista nisso, nunca trabalhei com isso, mas eu tive que entender o mínimo de importação. Eu tenho que entender o mínimo de contabilidade. Você tem que saber o que está acontecendo na tua empresa. Tem aquele filme muito bom que a gente gosta, que fala exatamente sobre isso, que pega nesse ponto, que é aquele filme daquela mulher que criou o MOP. Joy. O Joy. Se vocês puderem, quem gosta de empreendedorismo, veja esse filme. Tem aquele também do cara do McDonald's, que é excelente. Mas o Joy, o Fome de Poder, é muito bom, mas o Joy é excelente pra gente ter a noção de como é que a gente tem que estar olhando tudo de forma muito ampla. A gente tem que saber tudo o que acontece na empresa. Não dá pra dizer, esse pedaço eu não sei, não gosto, não quero lidar, então não vou ver. Não existe isso. O empreendedor ele tem que estar ele tem que olhar estar tudo. Aberto para essas coisas, né? Empreendedorismo é feito de tentativa e erro. Sim. Embora tenha 1 milhão de teorias lindas, livros maravilhosos, a vida real é outra coisa. Então, eu acho que a maneira que a gente encara um erro ou um fracasso faz parte do mindset do empreendedor. Perfeito. Quando você está numa empresa e você erra, o que vai acontecer? É tipo, ai, que droga, você vai receber uma advertência, uma bronca, ou às vezes o teu erro nem impacta tanto a empresa. Assim, mas é uma coisa ruim, negativa, vai impactar a sua avaliação. Vai dizer que merda que eu fiz, né? Ou uma promoção, alguma coisa. No caso do empreendedor, o erro é um aprendizado. Isso parece clichê, não é. É verdade. Quando você começa realmente a empreender, você vai cometer erros e você vai aprender com esses erros. E eles são bons, na verdade. Você aprende muito com esses erros. Porque os erros, eles fazem com que você vá aperfeiçoando mais o seu negócio. Seja seu produto, seu serviço, não importa. Você vai aperfeiçoando e modelando ele. E aí vamos para mais uma característica importante que realmente tem que ser desenvolvida. E aí, mais uma vez, a gente passa perto do desenvolvimento pessoal, que é realmente o empreendedor ele tem que ter uma inteligência emocional acima da média. Verdade.
Ele tem que estar pronto. Para lidar principalmente consigo mesmo. Consigo. Com as suas dúvidas, com os seus medos, com as suas inseguranças. Frustrações. Porque a gente fala, você vai errar. Cara, ninguém gosta de errar. E ninguém é assim, tipo, errei, aprendi. Não acontece assim. Não é isso. Você tem que ter um certo equilíbrio mental para você lidar com o seu erro. Para você lidar com aquela situação. Nunca foi tão exigido de mim inteligência emocional tanto quanto eu comecei a empreender. Nenhum chefe, por mais difícil que tenha sido na minha vida, e eu dei sorte porque eu não tive chefes muito difíceis, né? Diferente da Carla, eu tive chefes muito tranquilos. Nenhum chefe foi tão desafiador quanto a autocobrança que a gente tem quando o negócio é seu. E você lidar com todas essas questões. E o medo de, por exemplo, o mês que vem eu não tenho dinheiro. E a gente se cobra muito mais, é o que você tá falando, né? Quando a gente tá empreendendo, a gente vai ser muito mais duro com a gente, né? E se você vem também, dependendo da sua personalidade. Eu sou super crítica, venho de uma família crítica. Então, assim, é fácil eu me criticar mole, né? Então eu também tenho que tomar cuidado com isso, porque senão você vai dizer que tá tudo ruim. E aí tem aquela velha frase, né? Antes feito do que perfeito. Então o empreendedor também tem que flexibilizar nisso, né? Ou seja, isso aqui não tá exatamente do jeito que eu queria, mas o negócio tá rodando. Tem que tudo botar bem. pra rodar. A gente vai aperfeiçoar. Porque se você não bota pra rodar, você não tem negócio, tá tudo no plano das ideias, não pode ficar pra sempre no plano das ideias. E aí eu acho que agora a gente entra, né, isso é empreender, como a Carol explicou super bem. Mas e quando a gente pensa, e tudo isso aplicado ao empreendedorismo no universo do chá, que é o nosso grande objetivo. Cara, aí a gente tá falando de ter outro mindset, que é o mindset do chá em si, da Camellia Sinensis. Vamos falar dela? Qual é a primeira coisa que você acha, Carol, que a gente tem que ter em mente como pensamento para trabalhar com chá, na verdade, com a Camellia Sinensis? Na verdade, são duas coisas paralelas, tá? E você realmente tem que se preparar nessas duas coisas. Primeiro, você tem que amar chá. O chá não é um produto que você venda sem você realmente gostar muito, ou sem você saber. Ele não é, vou vender ali um negócio ali qualquer, sei lá, gelo para esquimó. Se você não ama. Porque o chá não é uma bebida, principalmente aqui no Brasil, não é uma coisa que as pessoas já estejam familiarizadas. Sim. Então, a gente é um produto que a gente trabalha muito mais para vender, né? Seja o chá ou seja algum produto relacionado ao chá. Mas, paralelamente a isso, eu conheço muita gente que ama chá, mas não consegue empreender no chá. Por quê? Porque não se preparou como empreendedor. Também acontece. Uma das críticas que a gente faz é, por exemplo, a pessoa que só se prepara tecnicamente, mas ela não se prepara como empreendedor. Então, o que acontece? Ela vai tentar abrir um negócio do chá, ela conhece muito sobre chá, mas ela não sabe vender chá e são coisas distintas. Sim. Assim como, por outro lado, você tem uma pessoa que entende tudo de business, entende tudo de negócio, mas não entende nada de chá, não é apaixonado por chá e também não vai vender chá. Ou vai vender, a gente vê várias empresas que, na verdade, não trabalham com Camellia Sinensis, mas elas dizem que estão trabalhando, ou dizem que estão trabalhando com o conceito de chá. A gente vê isso em vários lugares, desde o chá de saquinho, que não tem nada com nada, até empresas que vendem chá gelado, que também a gente sabe que não é chá gelado. Então existe esse universo aí que fica tentando encostar na Camellia Sinensis bem superficialmente e acaba vendendo produtos ruins, mas que faturam provavelmente milhões. Isso. Mas elas estão vendendo para as pessoas leigas, para as pessoas que ainda não conhecem a Camellia Sinensis a fundo e é isso exatamente que está começando a mudar no Brasil. A gente tem uma galera que ainda não conhece Camellia Sinensis e tudo bem se essa é uma pessoa, se você é uma dessas pessoas, não tem problema, porque ninguém nasceu sabendo tudo, nem a gente, mas no momento que você tem pessoas como nós, especialistas se formando, outras pessoas do universo do chá que são profissionais e falam da Camellia Sinensis, a notícia começa a rodar, o chá é isso, Camellia Sinensis, a gente começa a ajustar o vocabulário, quem não quer saber continua não querendo saber, tudo bem. E vai consumir provavelmente produtos assim que na verdade são nada com nada. Mas que podem ser negócios que ganham dinheiro. A gente tem que também deixar isso claro. Mas deixa eu chegar aqui, eu acho que esse ponto é interessante, né? Quando a gente bota essas duas coisas. Amar o chá e ser preparado como empreendedor. Sim. São essas duas coisas. O que você está falando é o seguinte.
A pessoa que é preparada como empreendedor, provavelmente ela vai conseguir Ganhar dinheiro. Isso, é isso que eu tô falando. Mas o que acontece é o seguinte, gente, por que é importante a parte de amar o chá e conhecer o chá? Eu, pelo menos, eu acredito que para você empreender, para você ter aquela inteligência emocional que a gente fala que é necessário para o empreendedor, você tem que fazer alguma coisa por propósito. Ah, sim. Então, no momento que, por exemplo, eu podia estar no desespero de que as coisas não aconteceram da maneira que eu queria, sabe? Não consegui fechar um contrato assim, não consegui dar uma aula assado, e aquele momento que bate aquela chateação, sabe? Aí eu paro e penso, mas por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso porque eu amo chá, porque eu tenho uma missão com o chá, porque eu torno as pessoas mais felizes porque elas tomam chá. Então, isso me faz acordar no dia seguinte e tentar de novo. Você pode fazer uma coisa só pelo dinheiro. Você pode fazer. E talvez você ganhe dinheiro. Mas é isso que você vai ganhar. Você não vai ganhar um preenchimento na sua vida, uma felicidade. E eu acredito que o ser humano é uma questão, né? O dinheiro é uma parte da equação, né? Sim, mas isso é pra você. Tem pessoas que vão empreender, como eu falei, superficialmente no mercado do chá e vão empreender unicamente por dinheiro. Ok, e essas pessoas têm seu lugar. Elas não estão falando de Camélia Sinensis, elas não estão falando de chá, na verdade, mas elas empreendem, elas ganham dinheiro ou não. A questão é que se você quer empreender, se você gosta de chá, se você gosta de Camélia Sinensis, como a gente, se você é apaixonado e você quer empreender, a gente já falou, é um mercado gigante, as possibilidades são milhares, mas sim, como a Carol disse, bom, você já tem isso, você já tem a paixão, agora a gente tem que também trabalhar o viés empreendedor, entender como é que funciona a mecânica toda do chá, a mecânica real, né? Como é que funciona a Camélia Sinensis, como é que ela sai da plantação, como é que ela vai parar aqui, como é que ela chega no nosso copo, que são várias esferas e vários nichos e mercados de negócio dentro do chá. Isso é um ponto. Mas para você vender chá, obviamente você também tem que conhecer o seu tipo de cliente, você tem que conhecer para quem que você está vendendo, tem quem tudo é isso. O cliente do chá. Quem é o cliente. A gente fala disso na nossa formação como especialistas em chá, a gente fala isso. A gente tem um módulo só sobre essa parte de empreendedorismo. A gente fala muito em você testar o seu mercado, você testar o seu produto que você quer criar. A gente aborda tudo isso. Mas tem uma coisa que as pessoas às vezes esquecem quando elas querem começar um negócio chá, é que você também precisa ter um staff e de pessoas que acreditem no chá. Isso também é importantíssimo. E o que é acreditar no chá? Acreditar no chá é saber que essa é uma bebida que se consome no mundo inteiro. É a segunda bebida mais consumida no mundo depois da água. É uma bebida que mexe milhões e milhões e milhões e milhões de dólares, de euros. Bilhões de dólares. Bilhões, na verdade. Você tem razão. Só nos Estados Unidos, a gente falou isso num outro vídeo. Era quase 4 bilhões de dólares. De negócios, né? Bilhões de dólares. Então, quem tá trabalhando com chá tem que acreditar no chá. E se você tem um staff, se você tem uma loja, se você tem um negócio, seja virtual, etc., você tem que ter gente que tá trabalhando com você. Treinado assim. Treinado nessa mentalidade. Chá se vende. E o brasileiro toma chá, sim. O brasileiro que não toma chá é aquele brasileiro que tá naquelas empresas que estão ali, né, meio que tocando superficialmente o mercado do chá. Tá tomando... não vamos entrar na questão do formiguinho, eu acho que sim, tá tomando açúcar e tal, mas tem gente que bebe chá com um pouquinho de açúcar. Eu não acho que é isso tanto. Você acha que tem muito essa Não, na verdade, o que eu acho, pela nossa experiência com a Blue Dog, com chá em geral, é que quando o brasileiro é apresentado ao verdadeiro chá, preparado de maneira correta, preparado de uma maneira que saborosa, né? O brasileiro toma chá. Exato. A gente nunca deixou de vender chá. Exato. Nunca. Essa é que é a grande diferença. Então, quando a pessoa ela experimenta, ela prova um chá que ela gosta, que foi bem preparado, que foi feito na medida certa, ela se encanta com o chá. O brasileiro... Eu nunca conheci um. Não, talvez tenha conhecido um. O quê? Que não gostasse de chá? Que não gostasse de chá. Conhecia, sua amiga. 1 em 1 milhão de lugares. As suas amigas que moram em Nova York. Verdade, as minhas amigas, elas... mas elas têm um perfil muito específico de pessoas que só bebem água.
É muito interessante. Quantas pessoas vocês um conhecem que perfil só bebem água? Elas têm um perfil muito interessante, que isso até eu vou passar isso para os nossos alunos também, porque é um perfil de paladar muito diferente da maioria das pessoas. Elas não bebem nenhum suco, elas não bebem absolutamente nada que tenha açúcar. Elas não bebem nenhum suco. Elas não bebem nenhuma bebida alcoólica. Nem suco um suco natural de uva integral, nada. Só água. Água, basicamente água. Então, tudo que tem um acréscimo de sabor, não bebe café, não bebe nenhuma bebida, é só água. É muito então louco. Tá. Foi a única das pessoas que eu conheci, mas fora isso... E uma delas chegou a provar um blend numa loja que a gente entrou e ela falou, esse é interessante. Ó, esperança. Só mas que eu deixei semana quieto. lá, a Carla conversa. Eu deixei quieto. Falei, você tem que começar com os blends que tem mais a ver com você gosta de fruta, você gosta de chocolate, o que você gosta? Mas enfim, a gente foi muito corrido, mas elas estavam com vontade de entender, porque, né, a gente conversando muito, mas realmente foi um caso raro. Fora isso, todo mundo, do brasileiro mais simples, a pessoa que tem mais dinheiro, não interessa, não é uma questão de classe social, não é questão disso. Chá só vende pra quem tem dinheiro, chá é só caro. Mentira. Se você pega uma infusão de chá e você faz ela direito, você pega o chá, você faz ele direito, você serve, todo mundo gosta. Inclusive o preto, o verde, o long, não importa. Sim, tem a galera mais formiguinha, como você falou. Cara, no máximo você vai fazer botar um pouquinho de açúcar. Vai dar um blend, alguma coisa assim. Mas, cara, nunca aconteceu do brasileiro não beber chá com a gente. Então a gente esse mindset, chá pra todo mundo. mindset é importante. Se a gente tem que acreditar no chá, a gente tem que saber que o chá se vende, que o chá bem preparado, ele é vendido melhor, né? Você vai conseguir vender melhor se você prepara ele bem. E que o brasileiro bebe chá. Tem muita gente com mindset errado achando, o brasileiro não bebe chá. Tem aquele exemplo que você... Não, é engraçado que eu me lembrei, na verdade, de outro exemplo. Fala. Eu fui dar uma aula para a equipe da minha mãe sobre vendas, né? E aí eu fui dar exemplo, porque, gente, eu vendo chá. Então, meus exemplos são de chá. E eu fui lá para dar uma aula sobre vendas. E aí eu tava falando para eles sobre o Gyokuro, que custa quase R$200, 50 gramas. Um chá caro. E ali ninguém bebia chá, ninguém conhecia nada. E eu comecei a falar do Gyokuro, que custava tanto, não sei o quê. E perguntei quem compraria. Aí ninguém compraria, né? Tipo, todo mundo riu e falou, tá doido? 200. Que eu vou pagar R$200 e 50 gramas de chá. E aí depois, eu tava querendo mostrar um ponto pra eles, que é conhecer o seu produto. Eu falei 5 minutos, nem 5 minutos, sobre o Gyokuro. O que era o Gyokuro? Sobre o Gyokuro em si. Gente, logo que eu falei, eu queria dar só um exemplo. Sim. As pessoas queriam comprar o Gyokuro por R$200, 50 gramas. A situação foi tal que eu terminei a palestra, terminei tudo. Vieram pelo menos umas 3 pessoas pra mim me pedindo o contato da loja pra comprar o Gyokuro. Muito legal isso. Pessoas que não tomam vender. chá. Então, quem vende chá precisa conhecer de chá, precisa acreditar, mas precisa também ter conhecimento técnico. Também, porque quando eu passei o valor do Gyokuro, eles acharam barato. E várias pessoas no final da palestra, não importou nada que eu disse. Sim. No final viraram pra mim e falaram assim, onde é que eu compro o Gyokuro? É porque isso é um erro que a gente vê muito, né? Você tem toda a razão. As pessoas às vezes não entram na parte técnica, não explicam o que aconteceu com aquela folha lá longe, na plantação do outro lado do mundo, para ela ter todo esse valor e ela chegar na sua xícara, né? Isso não é explicado muitas vezes. Muitas lojas cometem esse erro, até profissionais. Eles acham caro. Exato. Não achar o seu chá caro. Esse é outro ponto importantíssimo. Você nunca pode achar caro. Mesmo ele chegando com muitas taxas, a gente sabe que a gente tem esse problema no Brasil. A gente pode reclamar de imposto, de tudo isso. Mas se você já acha, putz, esse chá aqui, caro. R$100, 100 gramas, mas peraí, R$100 ou R$100, 50 gramas. O que é esse chá? Por que ele está custando R$100, 50 gramas? E quanto é que ele pode te dar? E não é só de sabores, é em quantidade de infusão. E por que ele tem esse preço? Qual é a história que tem nesse chá? Geralmente, quando você conta uma história, como a Carol fez com o Gyokuro, você dá mais valor para o produto. Então, o mindset do empreendedor do chá é isso, é conhecer o chá na raiz, né? Conhecer realmente de Camellia Sinensis e saber vender
além do que a gente começou falando. Passar o valor. Passar o valor, né? E o mindset que você falou, né? Do empreendedor. Ter o mindset do empreendedor com o mindset da pessoa que realmente é apaixonada por chá. Porque também não adianta você querer vender chá se você não é apaixonado por chá. Ah, mas tá ficando na moda, então vamos vender. Cara, vai vender qualquer outra coisa daquelas empresas que estão superficialmente tocando chá. Porque o chá dá um trabalho. E o que eu quero dizer com dar trabalho? É um universo gigante. Então você não tem um chá para você trabalhar. Não é tipo, vou vender capim-limão. Vou vender, sei lá, erva cidreira. Não é só isso. Você tem 1 trilhão de tipos de chás verdes, 1 trilhão de tipos de chás pretos, de branco, de puê, de oolong. É muita variedade. Então, para você trabalhar com essa variedade imensa, você precisa mergulhar a fundo só nela. Não tem como você trabalhar com camélia sinense e um monte de outras coisas. Você pode ser. Sim, a gente tem alunos, por exemplo, que são fitoterapeutas, etc. e querem entender a camélia sinense. Beleza, e você vai fazer isso dentro do seu negócio. Mas se você quer ter um negócio de chá exclusivo, acaba que não tem espaço para você trabalhar nas outras coisas. Boa. Isso é um ponto muito bom, porque esse é um erro que eu vejo muito comum. O que acontece? A pessoa vai vender chá. E aí ela não sabe vender o chá, por conta de tudo isso aqui que a gente falou. Sim. Então ela não vende o chá. E aí ela acha que ela quer se manter ali na zona de conforto. Então, vou vender um capim-cidreira, porque o público entende o que é capim-cidreira. Sabe o que vai acontecer? Se a gente agir assim, você vai vender capim-cidreira para sempre e você nunca vai vender um Gyokuro de R$200, 50 gramas. Você acaba também nivelando seu ticket por baixo. Sempre. Né? Você vai vender sempre pro resto da sua vida hortelã, camomila e capim-cidreira, porque você tá na sua zona de conforto pra agradar o que o cliente está na zona de conforto. E aí você vai vender o capim-cidreira a R$4, 100 vezes R$400, quando de repente você vende 2 Gyokuros. Isso. E você já fez os R$400. A mágica tá em você sair da sua zona de conforto, você tirar o seu cliente da zona de conforto e ambos, pularem de nível. Né? Isso dá trabalho, mas é compensador. Sim. Outra coisa também, Carol, que é legal falar se você gosta de chá, mas não quer aprofundar no chá, cara, procura outra coisa, eu acho, pra trabalhar, ou trabalha naquelas empresas que estão com produtos, assim, que na verdade não estão falando de chá, porque por tudo isso que a gente falou. Então não adianta você querer ter um empreendedorismo de chá, porque você acha, bom, o que eu vendo? Vou vender pipoca gourmet ou chá? Porque, não, se você tá olhando pro chá dessa forma, vai vender a pipoca gourmet. Porque para você vender o chá, você realmente tem que entrar. Você tem que ter uma especialização, você tem que se aprofundar muito no mundo da camélia sinensis para você quebrar todos. A gente não acha que o chá não se vende, né? Quem a gente conhece que trabalha com chá realmente de verdade sabe que o chá se vende, sabe que o chá ele toma tempo, sabe que você precisa se aprofundar naquele universo, sabe que você precisa ter uma paixão, que você precisa fazer do chá um propósito de vida. Os nossos alunos, todos que estão vindo trabalhar com a gente, que é muito legal, a gente percebe que cada um deles tem um propósito. Que aí são outros 500, né? De você utilizar o chá como mudança de vida, não só pessoal, mas para você impactar outras pessoas. O chá tá muito ligado com isso. Então, se é só, porque eu quero ganhar não é qualquer dinheiro, empreendedor. Se eu quero ganhar dinheiro, então eu vou vender pipoca artesanal. Pronto, pipoca gourmet. Nada contra pipoca, pipoca gourmet. Eu adoro outra pipoca coisa. gourmet também. Exato. Qualquer mas a gente tá pegando aqui um exemplo aleatório, e eu adoro pipoca gourmet, mas o que eu tô dizendo é outra coisa, pipoca é mais conhecido. É como vender o docinho português e você... doce português, tinha uma barraca de doce português do lado da gente quando a gente tava com a Blue Dog. Dá esse exemplo que esse legal. Que era lotado. Por quê? Porque as pessoas sabem o que é doce português. É isso aí, entendeu? A gente não. A gente, pra vender, a gente tava lá trabalhando com o cliente. Sim. A gente zerava o estoque da Blue Dog em todas as feiras. Mas a gente estava lá trabalhando o cliente. Era um trabalho. Falando, educando. Não era só. O pessoal do doce, cara, eles só estavam com o doce ali. Abriu o doce. E a galera ia lá pegar o doce. A gente tava lá, trabalhando. Pra trabalhar com a gente não podia virar pra alguém e falar, vem aqui, fica ali na barraca pra mim. Não podia. A gente tinha que treinar a pessoa. Porque senão não era assim uma venda assim, né? Que você coloca ali. Mas também era uma venda muito compensadora, né? A gente tem muitas pessoas que vêm da época da Blue Dog que entraram no chá através da Blue Dog. Tem um exemplo que você tinha falado pra eu lembrar, pra eu contar. É verdade. Fala dele, que é legal. A gente uma vez foi dar uma palestra num lugar e tinha uma loja de chá, né? Tinha lá uma loja que vendia chá.
E a gente apresentou o chá, fez um chá das 5 lindo, não sei o quê. A gente apresentou pra loja o chá da A gente usou o chá da loja, né? Isso, a gente apresentou numa outra loja, a gente só fez uma parceria de aula. E tudo, falando sobre chá e sobre isso tudo. E aí, no final, a loja ia falar. Isso. Tinha que falar pra apresentar os seus próprios chás, né? Exato, pra apresentar, porque as pessoas estavam curiosas. A gente já tinha apresentado, já tava todo mundo, chá! E aí, quando eles foram apresentar, a palestra deles começou assim. Bom, gente, vocês sabem, né? Brasileiro não toma chá. Aí já começou ruim. Cara, a gente vai tudo desaparece. Nossa. Fora que tava assim, tipo, matando o nosso trabalho inteiro, né? A gente tinha passado 1 hora lá, botando a galera dentro do mundo do chá. Na vibe. E de repente brasileiro não toma chá. Péssimo, né? Gente, horrível isso. A gente ficou ali depois tentando trabalhar essa situação, esse dano feito, né? A gente reverteu isso, a gente conseguiu reverter num trabalho, mas o que aconteceu com essa loja? A loja deu um tiro no pé. Já tava dando um tiro no pé ali, né? Porque você não pode ser com uma loja que vende chá e você dizer, chá não se vende no Brasil. A gente vende infusão. Então se você tem esse mindset, pra que você tem uma loja de chá? O que aconteceu com a loja? Fechou. Aí o que acontece? Aí fecha uma loja dessa. Primeiro que a loja confirmou pro empreendedor assim, não vende chá no Brasil. Mas, cara, não vende chá ou você que criou essa realidade, você que criou essa situação, né? Porque eu vejo lojas similares que estão há anos no mercado, no mundo inteiro, movimenta bilhões, e aí, dentro do Brasil, eu nunca deixei de vender chá, e aí a loja fechou porque brasileiro não bebe chá. A loja fechou porque a loja não sabia vender chá. Entendeu? É o mindset que a gente não pode admitir de quem quer empreender com chá, na verdade. E quem quer empreender com chá, como a gente falou, pela paixão, dificilmente vai ter esse mindset. Dificilmente. Tanto que a gente, quando falaram pra porque gente, a loja tal fechou. Né? A loja tal fechou. A gente não ficou surpresa. Não, a gente não ficou surpresa. Tipo, a gente já imaginou isso. Eu imaginava. Eu nem sabia como a loja estava aberta assim, desse jeito. Muito difícil. Muito difícil. Mas é isso. Aproveitando, curta o nosso vídeo, comente, se você tiver dúvidas, fala com a gente. Compartilha. Compartilha. Não, compartilha aqui, toca o sininho, compartilha aqui também. Tudo aqui. Tudo aqui. Tudo sempre esse lado, eu sempre esqueça. É. E deixa a gente saber que a gente está gerando conteúdo de valor. Se tem algum assunto que a gente não falou aqui, que você gostaria nesse ou outro vídeo, comenta aqui pra gente poder criar novos conteúdos sobre o chá. E eu acho que é isso, né? Então a gente sempre tem em mente tudo isso que a gente falou. Primeiro, o mindset, o pensamento do empreendedor. Segundo, o empreendedor que também quer trabalhar com chá. Cresça como empreendedor e cresça como especialista em chá. Perfeito. Tá? Essa é a base. É a grande base, né? E aí, depois disso acredite no seu produto. Acredite que o chá se vende e vende. Sim. Sabe? Aí tem uma coisa importante também, que eu vou dar esse exemplo que eu achei sensacional, que a gente teve na feira, na World Tea Expo, a gente fez um vídeo sobre isso. Boa, já sei o que você vai falar. Que é o seguinte, você quer vender chá? Cara, faz o chá pro seu cliente. Vem. A gente na Bulldog já era um chá pronto, então isso já fazia parte do business da amostra, né? Fazer a pessoa provar pra ver qual que ela queria. Puxava pra lá e pá, vamos tomar chá. Exato, isso era default, né? Ter a amostra, a pessoa tem que provar uma bebida que ela não conhece, uma bebida nova, com um chá, que bacana. Mas se você tá vendendo a folha, você tem que dar algum jeito de fazer com que o seu cliente, se ele não tem como provar, se é um negócio virtual, cara, explica esse chá no seu site. Coloque em detalhes, bota ele pra viajar numa história, pra imaginar. E se você tem a oportunidade de estar do lado do seu cliente, faça ele provar. A gente na feira, que era o que eu ia falar, todo chinês que queria ter uma relação comercial com a gente, e o chinês ele não pensa só a curto prazo, ele pensa a longo prazo, também isso é muito importante, porque se você vai vender hoje, de repente entra alguém no teu negócio, ela olhou, namorou, provou um pouquinho e foi embora. Isso não quer dizer que é uma venda perdida. Isso pode ser uma pessoa que você está começando a trabalhar. E que daqui a 1 ano vai comprar. Exato, e daqui a 1 ano vai ser uma pessoa super consumidora que vai estar comprando sempre na sua loja, no seu negócio. Então, uma coisa que eles faziam sempre, isso é fundamental, bote o cliente para provar o seu chá. Se você tem essa oportunidade, todos os chineses que a gente conheceu, a gente pelo menos bebeu o quê? Assim, eles pegavam a gente, puxavam, vem, botava a gente sentada na mesa. Prova meu chá. Prova meu chá pra você ver como é que meu chá é bom. E aí preparava chá pra gente até a gente não aguentar mais tomar chá. O que não acontece, né? É difícil. Mas, enfim, muito tudo difícil, bem. Até a gente falar, a gente tem que olhar outras coisas. Tomava chá. A gente não comprava ali na hora deles.
porque não podia, Não né, era comprar. questão, Mas, olha só, amanhã eu já tenho as minhas prediletas. Sim, A gente já tá pensando numa plantação que a gente vai lá, que a gente quer conhecer, que a gente quer fazer. Então é assim. É a melhor forma. É a melhor forma. É a melhor forma. Você mostrar pro seu cliente seu produto de valor. Cara, e a gente parava de beber chá porque é o que você falou, a gente tinha que olhar as outras coisas e porque eu já tava apertada, porque eu já tinha que ir pro banheiro fazer um pipi, porque assim, né? Tomava muito. Tomava muito, né? E, gente, os chineses consomem e vendem chá há milênios. Tá? Ninguém muito vende há mais tempo do que os chineses. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito com eles, né? Você quer vender chá? Dê chá. Se você quer vender chá, beba chá. Se você quer vender chá, dê chá, entendeu? Porque o chá se vende dessa maneira. E até os americanos, porque eles também dão muita amostra, eles fazem provar. Eles não têm aquela sensação da escassez, né? Que também é um problema que a gente tem aqui no Brasil, né? E o empreendedor não pode ter essa mentalidade de escassez, né? De que, não vou dar amostra suficiente, porque não vou fazer provar o chá, porque eu não posso, porque não tá cabendo no dinheiro. Você tem que ter Faz parte do investimento. Exato, faz parte do investimento você oferecer, porque o investimento pode não vir agora, o retorno pode não vir agora. Quantas pessoas também a gente já não teve que a gente fez provar chá na Blue Dog, né? Os nossos Ice Teas, a pessoa, né, provava e de repente na feira seguinte estava comprando, no dia seguinte estava comprando. A gente tem uma história que eu acho mais legal de todas, que a gente tinha uma pessoa que conheceu a gente pela Blue Dog, Sim. provando o chá da Blue Dog. Aí a gente deu um curso depois na ABS, e ela foi se inscrever no curso da gente na ABS, Sim. né? E depois virou aluna, então olha só, a gente estava trabalhando a Blue Dog. Exato. Entendeu? E você não sabe o que pode acontecer lá na frente, né? É verdade, é verdade. Acho que é isso, né? Esse é o mindset do chá, se você quer ser um empreendedor do chá. Fique ligado nisso. Vem pra essa missão com a gente. Venha. Até o próximo Tea Talk. Até mais. Tchau, tchau. Mas, gente... Alfredo, são específica. Alfredo não tem osso, sua irmã comeu tudo. E o que ela valoriza? Não, agora não, mamãe tá trabalhando.